Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre a minha crença que ela não ficou muito clara em um dos meus vídeos. Para surpresa de muitos, a primeira teoria que foi me apresentada sobre a explicação da existência das pessoas de como elas são agora foi a teoria da evolução. Claro que os adultos explicavam os limites de conhecimento filosófico e intelectual de uma criança. A velha história que o homem veio de um macaco. Obviamente, isso é uma explicação genérica para uma criança. Mais tarde eu ia entender que macacos se referiam a primatas, que o próprio homem poderia ser grosseiramente considerado macaco. Durante a minha infância, essa lógica parecia muito estranha de compreender, então pela primeira vez foi me apresentado o criacionismo. O criacionismo, a crença do Deus judaico-cristão, de que Deus criou todas as coisas. Mesmo o criacionismo sendo me apresentado, isso não era suficiente para mim. Eu tinha muitas dúvidas, como se a Bíblia era a palavra de Deus, se aquela história contada era verdadeira. Então me apresentaram argumentos lógicos, racionais, que não eram emocionais nem religiosos, para que eu pudesse acreditar na Bíblia. E naquela época para mim bastava. Mas naquela época também foi plantada a primeira semente de dúvida na minha mente. Será que esta crença que eu acredito ela está correta? Ela é verdadeira? Durante muito tempo, da minha adolescência até a vida adulta, houve um hiato em que eu não pensava mais nessas coisas. Quando eu comecei a navegar mais vezes na internet, eu tive contato com os primeiros ateus para conversar. Os ateus, eles apresentavam um problema, eles para mim eram como caricaturas. Os que eu encontrei eram arrogantes, pseudo-intelectuais e tinham conhecimento muito pobre da Bíblia. Eles cometiam erros de interpretações que seriam constrangedores para eles mesmos. Isso fez com que a minha fé aumentasse em relação à ideia de um Criador, já que a ideia ateia não me fazia muito bem. Não me parecia muito racional, devido ao comportamento emotivo que os ateus que eu conhecia tinham, e a lógica tinha muitas falhas filosóficas, falhas de interpretações teológicas, e quanto mais eles se tornavam caricatura, mais aumentava a minha fé. Até que em 2010, os vlogs eles foram popularizados no Brasil. Em 2011 eu conheci um canal chamado Yuri Greco, o canal Eu Ateu, a antiga conta que ele usava. E pela primeira vez eu vi um ateu dizer algo racional, algo coerente. Independente das brincadeiras que ele fazia no canal dele, a maior parte do contexto do que ele falava não era sensacionalista, era algo lógico, racional, baseado na lógica. Então a imagem caricaturada que eu tinha dos ateus, de arrogantes, pseudo-intelectuais e de discurso emocional, aquelas pessoas com complexo de underground que querem pertencer a um grupo especial serem diferentes, ela caiu por terra. Eu vi que tinha ateus que pensavam de forma racional. Então, através do canal do Yuri, eu conheci outros canais ateus que também eram mais racionais, mais lógicos, menos emocionais. A quantidade de canais que eu conheci de ateu, eles também cometiam erros de interpretação de Bíblia, só que desta vez era algo menos relevante, eram erros muito pequenos, que não comprometia a lógica do que eles falavam no vídeo de forma grandiosa. E essa foi a segunda sementinha de dúvida que pintou na minha cabeça. Se existem ateus racionais, será que a hipótese do ateísmo está correta? Até que, voltando a pesquisar sobre o assunto, eu conheci um filósofo na internet chamado Marcos Valério, não é o cara do mensalão. Esse ateu ele tinha uma diferença dos outros ateus que eu tinha conhecido anteriormente. Esse ateu tinha um alto conhecimento da Bíblia e, embora ele seja agnóstico, ele era ateu em relação ao Deus judaico-cristão, o que plantou uma terceira semente de dúvida na minha mente. Será que existem ateus
com grande conhecimento bíblico igual Marcos Valério, será que se eu tiver o mesmo ceticismo que ele, o mesmo aprofundamento que ele, eu vou virar ateu? Será que eu vou descobrir a verdade? O Marcos Valério ele me desmistificou essa ideia de que eu tinha de ateus, que nenhum deles tinha um conhecimento bíblico alto. E essa foi a terceira semente de dúvida pintada na minha cabeça. Durante esse período, eu era acusado por meu cunhado de ser ateu, coisa que mais tarde eu ia entender porque, embora ele iria contra o conceito da palavra ateu, eu não era ateu na época, necessariamente. Mas mais tarde a afirmação dele de eu ser ateu vai fazer sentido, que eu não vou comentar agora. Conforme foi aumentando meu interesse por assunto, nos canais ateus novos que eu conhecia, eu ia encontrando distorções bíblicas, grandes problemas no evolucionismo, a teoria do design inteligente parecia mais razoável que o evolucionismo, embora eu vou ser criticado sim e martirizado por isso, já que o evolucionismo dentro da comunidade científica é praticamente uma religião que, se você falar contra o evolucionismo, você vai ser queimado na fogueira. Como eu não sou cientista, talvez no máximo eu seja xingado e odiado apenas. E a evolução me apresentava muitos problemas mais do que a resposta. E esses problemas tornava a lógica do evolucionismo inconsistente. As distorções bíblicas que os ateus tinham mostrava que tinha uma filosofia inconsistente sobre a crença da existência ou não de um Deus, era o que me parecia. Como eu pensava que a criação era um fenômeno absoluto, entre que ou você foi criado ou ou a matéria e as pessoas evoluíram sozinhas, então para mim era um fenômeno absoluto, ou aconteceu ou não aconteceu. Para dizer que não é falácia da falta de dicotomia. Significa que se algo não foi evoluído, ele foi criado. Eu pensava desta forma, como um fenômeno absoluto, que somente existem duas opções. Não era exatamente propriamente o conceito de falácia de falsa dicotomia. Conforme o meu interesse pelo assunto foi aumentando, eu conheci o Pedro do canal Ateu Informa, e nós conversarmos nos comentários do vídeo, mesmo que não seja por MSN, e acidentalmente eu fui parar em um vídeo que mostrou evidências lógicas que o judaísmo cresceu de ideias politeístas. A partir desse momento, foi plantada a quarta semente de dúvidas, com a seguinte diferença: essa quarta semente de dúvida ela vinha acompanhada com as outras sementes de dúvida, já que minha fé foi abalada. Porque, na minha concepção, se Jeová, Javé e Yavé era apenas um dos deuses que os israelitas adoravam, de uma maneira filosófica eu não conseguia ver diferença entre acreditar em um dos deuses hebreus para os outros deuses dos hebreus. Então a minha fé foi abalada, eu deitei na minha cama e comecei a pensar se eu realmente acreditava na história que era contada na Bíblia. De repente, todas as outras hipóteses que eu tinha pensado em semente de dúvida vieram na minha cabeça ao mesmo tempo. Será que isso é apenas um conto de uma história, assim como seria de outras religiões? Será que a Bíblia ela não foi manipulada pelo rei Josué, que adorava Jeová, que o israelita era um povo politeísta? Essas ideias vieram todas na minha cabeça e durante 1 ou 2 minutos, não, acredito que tenha sido levado mais de 2 minutos para eu concluir a frase na minha cabeça: eu sou ateu. E era uma descoberta muito estranha para mim. Todas as hipóteses, que poderia ser um conto antigo, vieram na minha cabeça e foi uma sensação muito estranha, porque é como se eu tivesse acordado de um sonho que eu estava tendo toda a minha vida e realmente eu tivesse sido libertado da Matrix. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse foi o marco para o meu ateísmo, a origem politeísta dos hebreus. Nesse ponto, eu me senti na obrigação de contar para minha namorada o que estava acontecendo.
e ela teve uma forte resistência. Graças ao Guilherme do canal Ciência do Cotidiano, eu tive coragem de contar para minha namorada. Pensei em ocultar durante um tempo. E já para minha sogra seria algo mais complicado. Talvez melhor deixar subentendido. De tudo que eu pensei sobre ateísmo e teísmo, a conclusão que eu tive é que a religião ela realmente é algo prejudicial para a humanidade. Ela atrasa o desenvolvimento do homem, mas que o principal motivo também dela prosseguir vocês vão achar estranho e vão discordar, é uma opinião particular minha, mas é o comportamento ateísta, que eles entram em um campo chamado terreno perigoso, onde você discute um assunto que você desconhece, no caso a Bíblia. Isso aumenta a credibilidade no criacionismo de forma indireta para muitas pessoas que tinham a cabeça parecida com a minha. Falar nisso, o meu cunhado ele estava certo em me apontar como ateu, porque embora eu não seja ateu na época, propriamente o que significava a palavra, a minha cabeça funcionava como de um ateu. A estrutura dela era de um ateu. Então eu concluí que o maior contribuinte para que eu não se tornasse ateu e tivesse um pensamento criacionismo eram os ateístas, com sua visão distorcida da Bíblia, com o seu comportamento emocional e não lógico, e com as versões caricaturadas que eu conheci deles. Então o meu maior motivo para ser teísta era o ateísmo. Esse vídeo ele vai ficar muito grande, eu não tenho como explicar muito, então eu vou explicar pormenores em outros vídeos, pessoal. Um forte abraço, valeu a todos.